A paz de Cristo, meus amigos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Fala Denão podcast nesta manhã de sábado abençoado, dia 16 de setembro. Estamos de volta. No último sábado estávamos no Pará, viajando, pregando a palavra de Deus. Vocês acompanharam aí os melhores momentos de alguns episódios aí do nosso Fala Denão podcast. E hoje nós estamos de volta aqui nesta mesa para abençoar o teu dia, para abençoar a tua manhã, com mais uma conversa animada e edificante direto do Connect Studio aqui em Hortolândia, esse estúdio abençoado que você inclusive pode entrar em contato para fazer aqui a programação da sua igreja, da sua empresa e muito mais. E eu já quero convidar você que está conosco, se ainda não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like, participa aqui da nossa conversa. Por exemplo, nós temos aqui já o Wellington Fagundes está aqui conosco, Kemily Prats está aqui conosco, Jaque Rodrigues está aqui também. Pega aí, pessoal, pega o link do nosso Fala Denão podcast, distribui aí, manda para geral, porque esse é o nosso interesse aqui, é produzir conteúdo que possa, de alguma forma, alegrar os corações, enfim, tá certo? Muito bem, nós estamos recebendo aqui nesta manhã para a nossa conversa, ele que é um amigo que nós conhecemos aí há algum tempo, um amigo de ministério, é cantor, pregador, líder de juventude, é produtor musical, é compositor, é servo de Deus, casado? Casado e bem pai. Casado. Pai, daqui a pouco ele fala mais para nós, mas quero dar as boas-vindas aqui a Kennedy Rodrigues, meu amigo, paz do Senhor, bom dia. Paz do Senhor, pastor Denis, bom dia a todos que estão nos acompanhando e muito obrigado pelo convite. Opa, alegria nossa de sempre ter pessoas com histórias abençoadas por aqui. Tem quantos anos, Kennedy? 2. Pode falar, 5. não? Posso. 2.5 é bom, hein? 2.5, 25 anos, maravilha, está aí atuando hoje. A seu ministério é mais na música? Não, pastor, na verdade... Não, calma, não fala tudo agora não. Ô Felipe, solta aí para nós os nossos parceiros comerciais e a gente já volta. Vai pegando o link aí, pulveriza esse link, pelo amor de Deus, manda para todo mundo aí, a gente já volta. Também como parceiros temos a Elite Academia. Você tem spinning, zumba, musculação, muay thai, jiu-jitsu, natação, hidroginástica na Elite Academia com 3 unidades, uma aqui na Pedreira do Chapadão, na Marechal Rondon, outra academia na área ali do Viracopos, no Bresco Mall, e uma outra no Tivoli Shopping em Santa Bárbara do Oeste. Planos a partir de R$ 109,90 com adesão zero. Também. Atenção Campinas e região. Na loja Telefone você encontra tudo em tecnologia e acessórios para smartphones. Temos os melhores modelos e marcas do mercado e acessórios para o seu veículo. E acessórios para o lar. Fazemos a manutenção do seu smartphone com o menor prazo garantia de satisfação. Avenida Emílio Bosco, 400, bairro Matão, Sumaré. Maravilha! Bom, Kennedy, nós estamos aqui nesta manhã. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho para vocês. Eu estive em Novo Progresso, no Pará, na última semana. Foram 6 dias abençoados naquela cidade, pregando a palavra de Deus, fazendo amigos, não é? Porque não é só pregar, né? Certeza. Cumprir o ministério, fazer amigos. Tem lugar que a gente vai e só vai, né? Não tem lugar que é assim? Você vai... Sim, exatamente. Mas tem lugar que você faz amigos, né? Tem lugar que as pessoas se aproximam e tal. E Novo Progresso a gente fez amigos. E um dos presentes que eu ganhei lá foi essa caneca aqui, de comemoração de 37 anos da Assembleia de Deus em Novo Progresso no Pará. E eu trouxe ela aqui para mostrar. Muito obrigado. Obrigado à irmã Regina, que organizou lá um café, uma tarde lá com os coordenadores da escola dominical,
Obrigado ao pastor Vanderlei, pastor presidente daquela igreja, que confiou em nós estes dias todos, né? Levar uma pessoa distante para ficar 5 dias na igreja pregando, requer aí toda uma confiança. O pastor João Hélio, vice-presidente, que nos recebeu lá, pensa num pastor da hora, um pastor alegre, foi muito bom estar ali com vocês. Meu amigo Felipe, líder da ADEMP, o Departamento de Adolescentes da igreja. Felipe, obrigado, Deus te abençoe, tamo junto, hein? Deus abençoe você, sua casa, família, sonhos e projetos. Jairo, não posso esquecer o Jairo, sua esposa. Muito obrigado, Jairo. Você é um irmãozão mesmo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua empresa de fotografia. Prospere cada vez mais. Yuri, Marquinhos e tanta gente abençoada por aí. Bom, Kennedy, vamos lá. Kennedy Rodrigues está conosco para abrir o coração. Se solta, hein, Kennedy? Se solta. Tem água aí. O Kennedy está acompanhado aqui da Yasmin, que é a assessora do Kennedy, e do Vitor, que é o baterista do Kennedy. Mas antes da gente falar do hoje, vamos voltar ao passado. Quem é o Kennedy? Conta um pouquinho da história para nós. Quem é o Kennedy? Fala aí. Então, pastor Denis, mais uma vez quero agradecer ao senhor por esta oportunidade. Quero atributar toda a honra, toda a glória ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, que só Ele pode preparar esses momentos, né? Sim. Tantas pessoas grandes que já passaram por aqui, Não. Com certeza o menor está hoje, então eu só tenho que glorificar a Deus. Antes de falar Você é o menor, eu sou o menor do menor. Antes de falar um pouco sobre o Kennedy Rodrigues, eu quero só aqui mandar um abraço aqui para minha esposa, que está me ouvindo, está me acompanhando aqui. Como que é o nome dela? Jaqueline. Jaqueline. Isso. Mas Jaqueline, obrigado aí por autorizar aí. Tem que ter autorização, senão não vem. Jaque Rodrigues? Jaque Rodrigues. Tá aqui ao vivo com a gente, bênção do céu. Tá lá com o meu bebê, Luiz Otávio, 2 meses completou ontem. Ah, que legal. É mesmo? Sim, sou pai fresco. novo, pai fresco. Trocando fralda? Exatamente. Irmã Jaqueline, revela aqui pra nós se ele troca fralda ou não. Será que troca? Será que troca, Vitor? Tô aprendendo, mas vai dar legal, certo. Então, legal. Um abração para eles aí. Que Deus continue abençoando. Muito obrigado por tudo. Todos que estão nos ouvindo. Maravilha. O Kennedy é um jovem, né, sonhador, pastor Denis, que nasceu no interior de Minas. Acho que já deu para perceber que sou mineiro, né? Mineiro. Eu chego em alguns lugares, e antes de eu falar qualquer coisa, as pessoas já falam, você é mineiro, né? Olha o meu só. jeito não esconde. Mas sou do interior de Minas Gerais, de uma cidade chamada Novo Cruzeiro, uma cidade pequena do Vale de Jequitinhonha, que decidiu sair para a cidade grande, Piracicaba, em busca de cumprir seus sonhos, seus objetivos. Por que Piracicaba? Na verdade, Piracicaba é uma região onde a maioria das pessoas que estão lá se deslocam para cá. Eu também não sei qual é essa finalidade, mas algumas pessoas vieram e os outros seguiram os mesmos passos. Peraí, qual a localidade de Minas Gerais? Novo Cruzeiro. Cara, Novo Cruzeiro? Novo Cruzeiro. Novo Cruzeiro? Meu pai mora em Novo Cruzeiro. Eu sou de lá. Meu pai mora, não em Novo Cruzeiro, mas passando por Novo Cruzeiro, tem uma rua só, não é? Exato, tem a rua principal. Aquela rua principal. Isso. Então, passando por aquela rua, tem umas comunidades lá para baixo. Meu pai mora em Lambari. Já foi? Lambari. Conhece? Eu sou daquela região ali de Lambari. De Lambari? Sim, eu estudei, toda a minha formação foi naquele povoado ali de Lambari. Rapaz, meu pai mora lá hoje. Minha mãe, minha avó é de Queixadas. Conheço também. Né? De Queixadas. Minha mãe nasceu em Queixadas. Eles vieram para São Paulo com meu pai. De São Paulo, eu também não sei porquê, mas as minhas tias, que eram lá daquela região de Minas, elas moram em Piracicaba. Toda aquela região lá, Queixada, Lambari, Lufa, toda aquela região ali eu conheço bastante. Eu legal. convivo ali naquele meio, naquele povoado. Legal. Então, pessoal, eles criaram esse hábito, né, de vir para Piracicaba, e Piracicaba está infestado, podemos assim dizer, de mineiros de Novo Cruzeiro. Muito mineiro. E é isso, cresci naquela região,
com sonhos, planos e projetos. Na maioria das vezes, pastor Denis, o que acontece? O jovem lá, ele se forma no ensino médio, como é uma cidade pequena, uma cidade que não é tão desenvolvida, ele não tem muitas opções. Sim. A opção que tem é sair em busca de uma cidade maior, em busca de seus sonhos, seus objetivos. Comigo não foi diferente. E, seguindo os passos aí dos demais, decidi optar por Piracicaba. Mas já tinha aí, como que podemos dizer, você já tinha aí encontro com Jesus? Você vem de uma família cristã? Não, na verdade não. Na verdade, eu me converti no final de 2014, me batizei nas águas em 2015. Fui o primeiro da minha... Ainda lá? Ainda lá em Minas. Fui o primeiro da minha família a me converter, inclusive até hoje. Sou o primeiro, estou aqui firme, mas confiante que a obra vai ser feita em nome do Senhor Jesus. Me batizei em 2015 e vim para Piracicaba em 2016. Eu terminei os meus estudos em 2015. Em dezembro, em janeiro de 2016, eu vim para Piracicaba. E aí? E aí estou aqui, pastor Denis. Na verdade, a minha vida ela sempre foi um pouco dinâmica, podemos assim dizer. Eu morei numa região, né, dentro daquela região ali do povoado. Eu morava em um povoado. Com 10 anos de idade, meus pais se separaram. Eu tenho só uma irmã. Tenho eu e uma irmã mais velha do que eu. E aí minha mãe saiu daquela casa onde ela estava morando com meu pai. E a gente foi morar com a minha avó. Aí eu mudei de uma região para outra. Eu mudei de escola. E ali eu tive todo o meu desenvolvimento, né? A partir dos 10 anos ali, sempre estudando. E o meu objetivo sempre foi esse. Minha visão sempre foi essa. Estudar, me dedicar aos estudos. Porém, quando ia se aproximando da conclusão, né, do ensino médio, ficava aquela interrogação. E agora? Depois, o que eu vou fazer? Porque a alternativa acaba sendo sair, né? Exatamente. Não tem muitas opções, então... Mas aí você vem para Piracicaba por questão de ministério ou de trabalho? Trabalho, inicialmente trabalho. Que área que você atua? Hoje eu sou formado em automação industrial, sou formado em tecnólogo de automação industrial e trabalho como eletricista de manutenção. Ah, legal. Numa empresa. Legal. Mas assim, a princípio, eu vim para Piracicaba em busca de ter um desenvolvimento mesmo profissional. Procurar emprego. Certo. E quando eu vim de lá, eu já estava namorando com a minha esposa hoje. Ela é de lá também? Ela é de lá. Ah, legal. A minha esposa é de uma cidade vizinha chamada Itaipé. Certo. Porém, nasceu em Novo Cruzeiro também. Ah, Fica legal. ali na localidade próxima. Novo Cruzeiro acaba ali naquela região sendo a cidade mais conhecida, né? Sim, geralmente Falou as pessoas... Novo Cruzeiro, todo mundo já... as pessoas usam Novo Cruzeiro como um ponto de referência. Isso. Para falar nas regiões ali. Isso. Eu me converti em 2014, inclusive, vale até a pena... É até bom relembrar registrar isso, porque eu estudava com a minha esposa, a gente só era amigos, né? E ela me convidou um dia para um culto de jovens. Ela sempre me convidava e eu falava assim, quando for possível, eu vou nesse culto de jovens aí. E eu lembro que numa sexta-feira ela me fez o convite na sala de aula, a gente estudava junto. Ela me convidou para o culto no sábado. E eu falei assim, eu vou ver se eu consigo ir e se der certo eu vou. No outro sábado, eu não era crente, saía todo dia à tarde para ir jogar bola com os amigos. Isso com quantos anos? 2014 eu tinha 16 anos. Certo. 16 anos. Aí eu fui e eu lembro que quando terminou aquela partida de futebol, algo me incomodou. Eu lembrei desse convite que ela me fez e eu precisava ir. Chamei um colega meu, a gente foi naquele culto e a partir daquele dia foi o pontapé inicial para que tudo na minha vida mudasse. Então Deus usou a vida dela. Deus usou a vida dela para levar eu para a igreja. Por quê, pastor Denis? Esses conflitos que eu tinha, eles eram muito pertinentes em mim. Eu sabia que estava aproximando o meu tempo de terminar os estudos. Inclusive, eu falava muito com a minha mãe, às vezes até chorava, porque eu falava com ela que eu não queria sair, eu não queria ir embora. Sempre fui muito caseiro. E a minha pretensão não era sair. Porém, quando eu tive esse encontro com Cristo ali, naquele culto ali, Deus falou comigo de uma maneira tremenda. Eu senti algo ali que eu nunca havia sentido na minha vida. Teve um encontro mesmo. Tive um encontro realmente com Jesus. Aí, a partir daquele dia, no outro sábado do culto de jovens, já fui de novo. No outro mês, fui de novo. E aí, não parei mais. Maravilha.
Kennedy, e quando que entra ministério na sua vida? Eu vi Bom. que você notou ali cantar, pregar, liderar. Sim, vamos lá. Desde o seu começo na igreja, você já começou a se envolver com as coisas. Porque, pelo que eu tô percebendo, você é meio meu estilo, assim, né? Agitado, gosta de se envolver e tal. Gosto de me envolver com pessoas, né? Eu era uma pessoa muito tímida, pastor Denis. Acho que quem olha assim pra mim hoje não Somos. imagina, mas eu era muito tímido. A gente parece que não é, porque quando você encontra o seu propósito, né? Pelo propósito você, Sim, né? Mas o pessoal confunde, acha que, nossa, né? Não, irmão, não é fácil, não. não é fácil mesmo, Não é não. assim, não. Então, em 2015 eu me batizei. Eu não fui para a mesma igreja inicialmente que a minha esposa, né, hoje, que na época era minha amiga, Aham. congregava. Eu fui numa igreja na minha região mesmo, me batizei em março, dia 8 de março de 2015. Me batizei, desci as águas e a partir daquele dia eu estava convicto e certo de que eu era uma nova criatura em Cristo Jesus. Que benção. Passado alguns meses, meu pastor Israel, me deu a oportunidade. Primeiro ele me deu a oportunidade de dar alguma saudação, né? O pastor geralmente Coisa faz assim, básica, né? coisa básica, dá uma saudação, dá uma palavra. E eu lembro que um dia ele falou para mim num domingo anterior, domingo que vem você vai ministrar a palavra. E eu já sentia que Deus havia se chamado, porque quando eu fui para a igreja comecei a querer buscar conhecimento da palavra, comecei a ouvir pregações. Quando eu vi aquelas pessoas sendo usadas por Deus, eu falei, opa, eu quero isso para minha vida. Eu quero ser usado desse jeito aí. Legal. Então eu comecei a buscar, ele viu esse interesse em mim e me deu essa oportunidade. E é algo até engraçado de se falar, pastor Denis, que eu lembro que num domingo meu pastor me procurou, me chamou assim atrás da igreja e falou assim, ó, você vai pregar a palavra no próximo domingo. Algumas pessoas que a gente vê um desenvolvimento neles. É. E eu vejo isso em você. E na minha região lá, né, no meu povoado, havia um irmão chamado irmão Zé. Ele era uma bênção. Uhum. Inclusive, ele batizou junto comigo, converteu praticamente na mesma época que eu me converti, só que ele já era bem mais avançado em idade. Ele comprou um DVD de pregação e me emprestou esse DVD de pregação. Olha isso. E eu ouvi aquela pregação, foi algo fantástico. Eu nunca tinha visto alguém ser usado por Deus daquela maneira. Você não fez o que eu tô pensando que você fez. Quando, Ou melhor, você não fez o que eu fiz. quando eu recebi a oportunidade, que o pastor falou assim, você vai pregar, na hora eu lembrei Lembrou do do DVD. DVD. Pastor Denis, decorei até a respiração do Que pregador. legal, cara. Falei assim, agora já estou preparado. O que aconteceu? Eu devolvi o DVD para o irmão José, só que ele era muito danado. Ele emprestou o DVD para o meu pastor naquela semana. Tá legal. Irmão José fez de propósito, irmão José. Cheguei na escola, né? A filha do meu pastor também estudava com a gente. Ela olhou para mim assim, saindo da biblioteca. Irmão Kennedy, você não sabe a pregação que eu, mas papai, ouviu. Olha só. Que o irmão José emprestou nós um DVD. Pastor Denis, foi a mesma coisa que jogar um balde de água E fria. você preparadão, né? Eu Falou, preparado para pregar essa. aquela mensagem no domingo. E meu pastor já tinha visto. E daí, daquele dia, eu percebi que, de fato, Deus ele queria que eu desenvolvesse, né? Ele não queria que eu ficasse preso naquilo. Então, depois daquilo, voltei para casa, peguei a Bíblia, comecei a estudar. Preguei um dos textos que categoricamente são um dos textos mais usados para quem está iniciando, Mulher de Fluxo de Sangue. Preguei acho que 15 minutos, repeti a mensagem inteira. Mas normal, a partir né? daquele dia eu falei assim, Deus não quer que eu seja uma cópia, Deus quer que eu seja original. E a partir daquele dia ali eu comecei a me desenvolver. Mas de certa forma No isso ministério. é legal, né? Você tem pensado um pouco sobre isso. Muita coisa na nossa vida a gente aprende por imitação, né? Na Sim. verdade, né? Muita coisa a gente aprende. E eu acho que a gente precisa voltar um pouco a esse jeito, né? De ter pessoas olhando para boas referências, né? Sim, Todo mundo começa assim. Claro que a gente vai ao longo do tempo descobrir nossa personalidade, nossa própria identidade, mas o começo sempre vai ser imitando alguém. Hoje acontece isso muito na música, né? sim. Você faz a parte do louvor também, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas hoje eu vejo isso muito, que o pessoal copia até a ministração, né? Sim. O pessoal Realmente. hoje não consegue separar, né? Essa parte é o hino.
Essa parte é uma ministração espontânea que a pessoa fez lá nessa hora. Se a mesma pessoa for cantada outras vezes, você vai ver que a ministração é diferente. Eu acho muito legal que o pessoal hoje eles copiam, né? Mas de certa forma, ok, tá copiando o que é bom, tá Sim. copiando o que edifica, né? Então é legal isso. É como o senhor falou, acho que no início todo mundo ele vai pegar É. uma pessoa que ele tem uma certa admiração, É, se adapta, Você vai gosta se do estilo identificar, daquela né? pessoa, se É. identifica, e no início sempre vai ter um É. pouquinho da imitação, até a pessoa descobrir, né, É. a sua identidade, descobrir a sua personalidade dentro do seu ministério, do seu chamado. Então, comigo não foi diferente. A partir daquele dia eu comecei a buscar mais, mas comecei a envolver, né, a minha personalidade. Então, em 2015, eu comecei a ministrar na minha igreja local. Em 2016, mudei para cá, para Piracicaba, mudei de ministério. Em 2016, eu fui batizado com o Espírito Santo. E ali desenvolvendo o chamado mesmo na minha igreja local, eu comecei a sair para algumas igrejas para ministrar. Foi aí que eu comecei a pregar nas outras igrejas, pastor Denis. Deus me deu ali um desenvolvimento na palavra, como eu havia falado há poucos minutos aqui, eu era alguém extremamente tímido. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus tratou nessa área, tirou minha timidez. Eu percebi que se eu queria realmente ser usado por Deus, eu não poderia deixar a timidez me impedir. Esse é o grande detalhe de quem é usado por Deus, né? Essa sede de ser usado por Deus, né? Sim, Pela sede de ser usado por Deus, a gente supera muita coisa, a gente ultrapassa muitos limites, né? Porque, não sei se é essa sensação que você tem, mas a sensação de voltar para casa, sabendo que de alguma forma Deus te usou sim. e que você foi instrumento para abençoar a vida de alguém, é fantástico, é maravilhoso. Não tem nada que pague essa sensação. Vale qualquer sacrifício, vale qualquer situação que a gente enfrente. E todo esse desenvolvimento meu foi na parte da pregação, da ministração da palavra. Até então eu não havia... Você já cantava. Você começou pregando, na verdade, Comecei né? pregando. Pregando. Sim, sempre foi pregando. Na verdade, pastor Denis, é algo interessante porque quando eu era criança, lá para os 4, 5 anos de idade, eu gostava muito de cantar. Só que eu não era crente, então eu cantava música secular. E minha mãe me levava na casa dos vizinhos lá, quando a gente ia na casa da minha avó, no povoado da minha avó, visitar eles. E eu ali com 4, 5 anos eu já cantava para ganhar moeda, sabe? Olha só. Então eu cantava e as pessoas me davam moeda. Eu já chegava no lugar, a pessoa falava, canta aí que eu vou te Canta dar uma aí e moeda. tal, aquela coisa. Ganhava, naquela época eu ganhava dinheiro, agora eu não ganho nada. Mas no tempo da escola também, todos os trabalhos da escola eu era muito envolvido. Sempre que tinha apresentação, eu lembro que eu fazia paródias, pegava músicas ali. Eu mesmo pegava as músicas e trocava a letra, fazia paródias. Então, essa questão da música, ela já esteve presente na minha vida há muito tempo. Porém, quando eu me converti, eu abracei tanto, né, o chamado ali da palavra que por um período eu deixei de lado essa questão, A questão da música. E aí, agora, recentemente, que Deus tocou no meu coração de novo e me fez pensar em relação a isso também e trazer de volta para o meu ministério essa questão do louvor. Sabe, você falando aí, você sabe que até a gente estava comentando agora na hora do café, porque aqui a gente não tem muita coisa não, mas tem café, entendeu? Café. Café não precisa mais nada, não. A gente estava conversando ali na hora do café, né? E eu falando para ele que eu comecei cantando e tal. E aí você falando aqui agora, eu comecei cantando na igreja e depois eu comecei a pregar. E aí eu me envolvi tanto com pregação e liderança que eu deixei o cantar de lado, né? Então hoje eu uso, como eu falei lá, né? Eu até uso a música, eu tenho uma facilidade de tom e tal, então quando eu tô preparando a mensagem eu já penso em alguma coisa e tal, mas ultimamente eu venho pensando nisso, de fazer alguma coisa na área do louvor, porque eu costumo dizer assim que eu sou, na parábola dos talentos, Deus me deu uns 5. Glória a Deus por isso, pastor. Tem gente que Deus deu Sim. 1, beleza, né? Tem gente que até pra cantar um hino da harpa é difícil. É difícil, realmente. É melhor tocando bateria. Eu senti que o Vitor... Isso, entendeu?
Se eu for tocar bateria, mano, eu já sentei aquela coisa de chegar na igreja assim, não tem ninguém. Sim. Pelo menos no ritmo, sabe? No ritmo a gente pega, mas não dá pra fazer aquela virada. Mas aí... Aquilo não vai sair, irmão. Aquilo não é pra mim, entendeu? Então, nesse período aí, entre 2016... Ó, pessoal, peraí. Esses dias reclamaram pra mim. Pô, você fica lá e não fica olhando pro convidado. Fica mexendo no celular. Tô fazendo corte, irmão. Que aqui a gente canta, assobia, prega, entendeu? Ó, já tô fazendo corte aqui, eu já vou postar. Que aqui é assim, é ao vivo, irmão. Entendeu? Ajuda nós. Glória a Deus por isso, pastor Denis. Aí, ó, um corte aqui, ó, pra Yasmin postar. Yasmin também tá aqui. O negócio tá fritando aqui, ó. A hora que acaba aqui, nós já estamos... Yasmin arrasa. Olha que bonitinho, ó. Daqui a pouco eu vou falar deles. Mas vamos chegar lá. Vamos. Então, nesse período de 2016 até, vamos dizer assim, o ano passado, podemos assim dizer, eu deixei um pouco aqui de lado essa questão do louvor no meu ministério. Eu abracei tanto a questão da pregação que as pessoas hoje em dia, pastor Denis, quando fala assim, Kennedy Rodrigues cantor, é algo desconhecido para elas. Sim, sim. Tanto é que 90%, mais de 90% das minhas agendas hoje são para pregação. Para pregar. Né? Inclusive, alguém esses dias até falou assim para mim, nossa, Kennedy, você deixou de pregar para poder... Para poder cantar. Só para poder cantar. Eu falei, só para poder cantar? Ué, como assim, irmão? Eu falei assim, não, de maneira nenhuma. O louvor, a música é uma extensão. Isso. Né, no meu ministério, não é uma substituição. Então, continuo pregando e na oportunidade ali de ir numa igreja ministrar a palavra, a gente canta também, abre um espaço ali, louva ao Senhor e Deus tem sido glorificado através disso. É legal, as pessoas é um barato. Não, mas agora só pra cantar, como assim, irmão? Só pra cantar tá me tirando? Teve esse questionamento aí Sendo também. que cantar é coisa pouca, né? Não, o negócio é forte. Tá assim, bom. Eu já cantava, eu sempre cantei, pastor Denis, na igreja local onde eu congrego. Sim. Né? Todas as igrejas que eu congreguei, sempre tinha ali alguma oportunidade, porque eu sou um pouco... Algumas pessoas às vezes até acham que eu sou um pouco, como que eu posso dizer... egoísta de pensar assim, mas eu não gosto muito de oportunidade de saudação. Eu tenho muita dificuldade. É mesmo? Tenho muita dificuldade para dar uma saudação, porque eu gosto muito de desenvolver o texto. E ali a gente tem que ser ético, né? Não pode tomar muito tempo, então eu acabo, às vezes, me perdendo. Eu tenho essa dificuldade. Então, sempre que eu tinha oportunidade durante o culto... É assim, ó. Na saudação, você fala só as conclusões. Tem que ser assim. E de preferência, saudação é 5 minutos. Você fala 2, fala 3. Só o pessoal ficar assim. Ô, Meik, então, depois. Às vezes eu tento dar uma saudação, aí o que acontece? O nosso problema, eu acho que no meio pentecostal é o seguinte, é que no meio pentecostal, nós somos muito movidos por reações, certo? Sim, realmente. E eu acho que é aí que a gente tem problema na saudação. Porque a gente quer falar alguma coisa que vai gerar uma reação, entendeu? Graças a Deus que ultimamente a gente tá, mesmo no meio pentecostal, o pessoal tá mais reflexivo, né? Então é possível você ir lá e falar algo e pronto. E pra gente que fala muito, dar uma saudação é pior ainda. É pior. É pior ainda. É terrível. Porque você pode cair no erro, tipo assim, você é o pregador, eu vou dar uma saudação. Aí eu posso cair no erro de ir lá e o cara vai dar uma saudação e abre a Bíblia. Mano, saudação você nem abre a Bíblia, irmão. Não, o cara abre a Bíblia. De acordo com o léxico do hebraico, do grego, já perdeu, irmão. Você tá no lugar errado. Saudação é só... Então, eu devido a essa dificuldade, eu sou bem sincero em dizer, eu tenho dificuldade mesmo. Olha só pra você ver. Alguém que prega a palavra falar que tem dificuldade. Não, mas eu sou sincero em dizer, eu tenho essa dificuldade. Então, sempre nas oportunidades que eu tinha, e até hoje que eu tenho, às vezes ali na minha igreja local, de ter uma oportunidade durante o culto, ao invés de dar uma saudação, eu ia lá, colocava um louvor e louvava o Senhor. Então, para mim era algo ali rápido, um louvor 5 minutos, não tinha nenhum problema. O que aconteceu nesse meio termo? Algumas pessoas, alguns irmãos da própria igreja sempre falavam para mim, ô, irmão Kennedy, louva aquele louvor. Ou alguém às vezes estava na igreja, falava assim, vai lá na minha igreja, louva aquele hino lá, eu achei legal a forma que você louvou. E eu não tinha... o louvor no meu ministério era restrito a isso. Eu não saía para louvar, era só para pregar mesmo. Certo. Aí a partir de mais ou menos
final de 2021 para cá, Deus começou a tocar em mim para isso. Deus me mostrou, pastor Denis, o seguinte: as pessoas que talvez não forem alcançadas através da mensagem pregada, elas podem ser Sim. alcançadas através da mensagem cantada. Porque eu penso o seguinte, existem pessoas que elas vão num culto e ali naquele culto ela ouve uma palavra que ela vai ficar ali em choque no momento que ela ouve aquela palavra. Ela chora, ela arrepia, ela se comove, ela sente Deus falar ali com ela tremendamente, mas passado ali algumas semanas, podemos assim dizer, talvez aquela pessoa não se lembre mais daquela mensagem. Eu já vi pessoas que falam assim, nossa, que culto abençoado. Na semana seguinte eu perguntava que palavra que o pregador pregou. Eu não sei, irmão, só sei que foi algo forte, né? E o louvor, ele é diferente. Às vezes a pessoa ela escuta uma mensagem hoje, daqui uma semana ela não lembra mais daquela mensagem. Porém, o louvor, ele fica, quando a pessoa ouve o louvor e gosta, aquilo fica preso na mente. Fica grudado. Fica grudado. Então Deus me fez entender isso e, tendo esse entendimento da parte de Deus, comecei a voltar a investir mais na área do louvor, na área da música, e nós estamos aí também fazendo a obra, exercendo o ministério, tanto através da ministração da palavra, quanto do louvor. E aí é legal, que aí a agenda já é um combo, né? Sim. E a oferta é dupla também, não? Não, deixa... E você também compõe, né? Nesse meio tempo, eu descobri mais esse talento aí. Porque como eu não louvava, como eu não me desenvolvia ministerialmente na área da música, o que a gente sempre faz? Sempre vai cantar a música dos outros, né? E quando Deus... É importante falar isso aqui, pastor Denis. Eu preciso atrasar um pouquinho esse assunto aqui, só para me falar. Não, a mesa é sua, você que manda. No início desse ano, de 2023, eu estava indo numa agenda no bairro do Algodoal. Inclusive, olha, não sei se é coincidência, mas hoje eu estarei nessa igreja novamente, nessa mesma igreja que eu fui no início do ano. Eu lembro que o Vitor já estava na igreja e esse dia eu fui sozinho no meu carro. Saí lá da minha casa e fui. No carro eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi Deus falar comigo praticamente de maneira nítida. Falando comigo, Kennedy, invista no ministério que eu lhe confiei. Se você quer viver coisas diferentes, faça coisas diferentes. Certo. Porque às vezes é muita arrogância nossa, presunção nossa, querer resultados diferentes, sempre fazendo a mesma coisa. Quando Deus falou isso comigo no carro, pastor Denis, eu entendi na hora o que Deus quis falar com esse invista no ministério que eu lhe confiei. A gente exerce o ministério, mas o ministério ele é para Deus, porque dele, por ele e para ele. Então o ministério é de Deus, a gente só está a serviço de Deus aqui na terra. Quando Deus falou isso comigo, eu entendi na hora o que Deus quis dizer. Deus não estava falando ali somente numa questão espiritual, porque isso eu acho que todo pregador, toda pessoa que tem ministério já é algo que já é natural. Ali, né? Se consagrar, orar, estudar a palavra. Então quando Deus faz isso comigo, eu entendi na hora o que Deus queria. Então a gente ali, Deus queria que eu colocasse dinheiro mesmo, investisse mesmo. E a partir daquele dia, eu comentei com o Vitor Vitor já estava ali encaixando na banda, já estava entrando, era um período ali onde a banda estava reacendendo, se formando novamente. A gente tinha um período antes que a gente estava com alguns músicos, depois deu uma parada, até por causa da pandemia também, e depois ficou um pouco desanimado. Quando Deus me deu essa direção, essa palavra, eu conversei com eles, e ali Deus já me mostrou tudo o que eu deveria fazer, pastor Dentes. Ali, a partir daquele dia, eu lembro que aquele dia eu ministrei a palavra e eu não vi a hora de chegar em casa para poder falar com a minha esposa. E eu lembro que eu até falei com Deus aquele dia, algo que me choca até hoje. Eu falei assim, Deus, se for realmente o Senhor que está falando, quando eu falar com a minha esposa, ela não vai falar um A contra. Porque se ela falar um A contra o que eu estou pensando, que é o Senhor que está me direcionando, eu vou ter certeza que não é o Senhor. Se ela concordar, eu sei que é o Senhor. Ô Yasmin, faz um favor para mim, pra gente continuar aqui, ó. Põe uma legenda da hora aqui, ó. Marca essa roupa aí. Aí só antes para compartilhar, você me dá que eu vou pôr como colaborador um outro perfil aí. Então, Peraí, você tá falando duas coisas aqui que eu pesquei aqui. Primeiro, o apoio da sua esposa. Isso. Para ministério. Exato. Fala um pouco para nós. Você é novo, 25 novo. anos, ela nova também.
Tem como ministério sem a esposa, principalmente, estar na mesma sintonia? Negativo, pastor Denis. Se não estiver na mesma sintonia, no mesmo propósito, se você não tiver o apoio, né, da sua família que está ali com você, infelizmente você não vai ser bem sucedido Não é o apoio de todo ministerialmente. mundo, né? Mas das Sim. pessoas mais próximas precisa Exato. ter, né? É sua esposa, seus filhos ali, se você tiver, tem que ter esse apoio dentro de casa, senão é uma dificuldade muito grande, muito extrema. Então, quando eu falei com Deus, né, em relação a isso, eu estava com isso no meu coração. Falei assim, eu vou chegar lá, vou conversar com ela, e se ela falar qualquer tanto fora disso, Uhum. não é o Senhor. E eu lembro que eu cheguei para ela e falei para ela, amor, eu ouvi a voz de Deus. Deus falou para mim investir no meu ministério, se eu quero viver coisas novas e grandes. E o que Deus me fez entender que eu preciso fazer é isso, isso e isso. O que que você acha? Ela falou assim, se foi Deus que falou com você, Vai embora. tô com você. Tamo junto. O que der e vier. Legal. E aí, a partir daquele dia, pastor Denis, eu arregacei as mangas. Aí você falou uma outra coisa aqui que foi o seguinte, que você investiu. Kennedy, isso é muito interessante, sabe por quê, cara? Não sei se você tem essa impressão. Tem muita gente, tem muita coisa de Deus, mas aí você pergunta, e você está investindo quanto? O cara não investe. E quer viver coisas grandes. E quer ver coisas grandes. E reclama. Reclama da igreja. Ah, a igreja que te... Não, irmão, o ministério é seu, irmão. Sim. Você tem que ser o primeiro a investir naquilo que Deus confiou a você. Como demonstração de que você confia que Deus confiou algo a você. Cara, se você não investe, como você pode esperar que outros invistam? Exatamente. Né? Então, por exemplo, você viu aqui, a gente está no estúdio aqui profissional, tal, né? Então, tipo assim, pô, Denão, como é que você faz isso? Mano, eu acredito, irmão. Para eu poder levar isso aqui para alguém acreditar, para um parceiro comercial acreditar, né? Sonhar que amanhã a gente pode ter aqui na mesa, né, um parceiro master, né? Pá. Eu tenho que ser o primeiro a acreditar. Sim. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu acredito. E isso eu acredito que deve ser para todas as áreas da vida. Todas as áreas. E na área espiritual, acho que é a área que a gente é mais relaxado. Exatamente. Porque a gente não quer investir e quer colher. Quer colher. E é importante a gente entender também que todo investimento ele não vai trazer resultados imediatos. Exatamente. Né? Todo investimento ele tem um tempo, né, para que os resultados possam acontecer. Então, a partir desse dia aí, pastor Denis, eu arregacei... é diferente, né? Sim, é diferente. Não, lembra que a gente começou falando, né? A gente sempre se inspira em alguém, até imita, né? Mas esse tempo é diferente. É diferente. Tem gente que não só o tempo é diferente, como a colheita também, né? Com certeza. Os resultados. Os resultados. Então, a partir desse dia, eu tinha, já de muito tempo, há uns 4 anos atrás, eu tinha muito o desejo de fazer camisas, sabe? Todo o meu ministério eu uso, podemos assim dizer, um slogan, uma frase, né, do ministério. E a frase que eu sempre uso é a hashtag é marcado por uma chamada. Assim, quando Deus me chamou, eu fui marcado de fato ali por uma chamada de Deus para cumprir, né, para glorificar o nome do Senhor e ser um representante do reino de Deus aqui na terra. Então essa é a frase que eu sempre carrego. E eu nunca tive condições, eu nunca me importei muito, podemos assim dizer, em fazer essas camisas. A partir daquele dia, eu já corri atrás, a gente fez camisas, inclusive eu até queria trazer uma camisa para o senhor, porém as camisas ainda não chegaram, pastor Denis. Mas em novembro, quando o senhor for lá ministrar, eu vou separar uma para o senhor, tá? Camisa muito linda lá. Essas camisas, eu vendo essas camisas, 100% do valor dessas camisas, eu pego uma parte e oferto para missões, e a outra parte a gente faz, compra para montar a cesta básica para doação de alimentos para famílias que estão necessitadas. Então eu não fico com nenhum centavo do lucro dessas camisas aí. Deus nos abençoou, a gente vendeu muita camisa, inclusive a gente teve que fazer um pedido mais rápido do que eu já pensava para um segundo lote, porque foi um sucesso de vendas, para a glória de Deus. Conseguimos ofertar para missões, conseguimos montar cestas básicas, fazer doações, e Deus nos abençoou muito. Então, para você que está nos ouvindo aí, se quiser adquirir uma camisa, entre em contato conosco, porque vai ser muito bom. Legal. Tem 4 vantagens, pastor Denis. A primeira delas é a pessoa vai ajudar missões, departamento de missões, vai ajudar as famílias que estão carentes, que estão precisando, vai ajudar o meu ministério, né? Vai estar ali divulgando o meu ministério,
e vai sair bonito e bonita. Se for solteiro, vai arrumar uma namorada, vai arrumar um namorado, porque a camisa realmente é muito linda. Camisa milagrosa, camisa aí. A camisa é boa, pode comprar que dá certo. Então, essa foi a parte das camisas. Após isso, também comecei a investir na banda, né? Inclusive, a minha banda hoje, um abraço aí pro Daniel, guitarrista Daniel, tecladista Maicon, baixista Anderson Cauã, violonista Eric, o baterista o Vitor tá aqui. O Vitor tá aqui. E a minha assessora ali, social media, a Yasmin. Faltou alguém? Não? Eu vou chegar nesse nível, viu, meus irmãos? Um abraço para vocês, minha assessoria. Gente. Eu falei para eles que aonde Deus me levar... Isso é organização, viu? Isso não é frescura, não. Tem gente que acha que é frescura. Eu já ouvi bastante. Quem cuida da sua agenda? O seu ou ela? Ela que cuida. Né? Ela. Não tem gente que acha que é frescura? Tem gente que acha que querendo se achar, não sei o que. Cara, você quer ver como que isso é necessário? Nesses últimos 4 meses, eu tive que trocar de celular 3 vezes. Cara, e eu não tô conseguindo... Eu tô com a agenda minha perdida. Eu não sei o que aconteceu, eu tô com a agenda minha perdida, eu não consigo sincronizar. E aí o que acontece? Dei mancada com umas 3 igrejas. Acontece, é muita coisa. É muita coisa. Então as pessoas não entendem. Irmão, não é organização, precisa organizar. O artista do mundo, pô, os caras fazem coisa com excelência. O cara não faz sozinho, irmão. Exato. O cara tem uma estrutura, ele só se preocupa em ir lá no palco e fazer a dele. Que é o máximo. Sim. Né? A gente não, a gente tem que preocupar com tudo. E quando começa... Eu tenho o meu WhatsApp que eu uso para agendas é o de negócios, né? Aí eu escrevi lá assim, não é para comercializar o ministério. Porque tem gente que só de ver que é esse WhatsApp de negócios já fica assim. Verdade. Tá querendo... Ah, irmão, pelo amor de Deus, deixa nós organizar os negócios. Algumas pessoas, o que acontece? É tanta coisa para falar que fica até difícil. Fala. Mas vamos lá. Recapitulando, só que um abração aí para toda a minha banda. Vocês são bênçãos de Deus. Eu falei para eles, pastor Denis, que aonde Deus me levasse e que eu não tivesse condição de levar todos eles, eu iria honrar eles, né, citando o nome deles e agradecendo eles. Então, um abraço para todos vocês aí que estão... Um abraço aí, banda! São bênçãos de Deus. Não, banda é tudo de bom. Eu costumo dizer, pastor Denis, que o cantor é ruim, mas quando os músicos são bons, dá para passar por bom, né? Dá para enganar. Então, às vezes a gente vai em algumas agendas, alguém até pensa, o Kennedy, mas não é o Kennedy, é a estrutura que tá ali por trás. São os meninos tem a banda, que capricham. Tem a banda. Então, a Yasmin, né, faz parte desse projeto aí, a banda faz parte desse projeto. Inclusive, eu havia falado com o Vitor, final do ano passado, falei assim, Vitor, o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai gravar um clipe. Eu não sei se eles acreditaram muito, né? Eu falei com ele, falei com mais alguns, e Deus, depois dessa direção, podendo assim dizer, que Deus me deu nesse dia, tudo mudou. Eu conversei com os meninos, a gente foi em algumas agendas, pedi para fazer o uniforme da banda, todos eles hoje têm o uniforme da banda, todas as agendas a gente vai uniformizar. Isso é muito legal, sabe por quê, Kennedy? Você está começando, concorda? Sim. Mas isso é muito legal, sabe por quê? Porque você está olhando lá na frente. Exatamente. Isso é mentalidade de quem sabe onde quer chegar, mas não espera chegar. Sim. Uau! Não espera chegar, cara. Inclusive, vale a pena até... Você age hoje, no começo, como se você já tivesse... Isso é legal. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Nem sai do lugar. Só que não adianta saber. Você tem que mostrar que sabe. Exato, tem que se mover. Você tem que se mover, você tem que mostrar que sabe. Então, quando você tem uma assessoria, quando você faz a camiseta, quando você dá identidade para sua banda, você já está mostrando, tá mostrando que você enxerga o que muita gente não enxerga, mas você já enxerga. Com certeza. Você enxerga lá. Enxergo lá na frente. Tem que ser assim, tem que ter essa visão, né? Caminhar sempre com os pés no chão, né? Sim, mas sim. sabendo aonde quer chegar e fazer por onde para chegar trabalhar para isso. Então, conversei com eles, reuni eles, dividi, compartilhei, né, o que Deus havia me passado com eles, porque se eles estão ali comigo, eles necessitam saber. Vitor, conta para nós. Tem alguma furada aí que o Kennedy colocou vocês aí? Alguma... Chegou falando assim, vamos numa agenda do lugar, assim, quer participar da minha banda? Chegando no dia era só eu. Cadê a banda? Ó, o baterista do Kennedy tá falando aqui que a primeira agenda, o Kennedy falou assim, vamos ali com a minha banda. Chegou lá, era só o baterista. Só o baterista.
Foi naquele período antes disso tudo acontecer, aonde a gente estava, como eu havia falado com o senhor agora há pouco, a banda ainda estava um pouco morna, tinha a questão da pandemia. Então eu convidei ele, né, para participar da banda e na primeira agenda que ele foi só tinha ele. Só O tinha restante ele. não conseguiu. Mas ele acreditou. Ele acreditou. E hoje tem uma banda completa. Deus trabalha de uma maneira tão inexplicável, pastor Denis, que a gente não entende, porque olha o que acontece, né? Quem está comigo desde o início da banda mesmo é o violonista, que é o Eric. No início ele não tocava violão, tinha um outro violonista. E o baixista, que é o Cauã. Eles estão comigo desde a primeira agenda da banda mesmo. Até então a gente não tinha... Tinha o baterista, né? Que às vezes... Que depois passou a ser violonista, mas tinha o baterista e tinha o Cauã que tocava violão, que hoje é baixista. E o Eric, ele não tava tocando nenhum instrumento, ele só estava ali auxiliando, me ajudando. E eu conheci o Eric através do baterista, né, até então. Através do Eric eu conheci o Cauã, que é o baixista, que passou a vir para a banda. Quando o Vitor passou a congregar na minha igreja, eu convidei ele, né, para ir em algumas agendas comigo. Não convidei ele de imediato para participar da banda. Certo. Eu convidei porque a gente tem que usar estratégia, né? A gente tem que convidar para ir numas agendas e depois a gente dá a laçada, né? Então eu convidei ele para participar de algumas agendas, ele foi comigo. E aí eu lembro que um dia eu falei para ele assim, nossa, Vitor, eu preciso muito de um tecladista, rapaz. Você não conhece alguém que... Mas tem que ser alguém crente, alguém comprometido e alguém que tenha uma certa disponibilidade. Porque às vezes músicos você acha muito, mas quando você quer formar uma banda, para você achar músicos fixos, é difícil. Crentes e fixos também é difícil. Né? Às vezes você acha músicos ali, mas que toca para gosta de tocar para todo mundo, sabe? Então não tem aquele compromisso de assumir uma banda mesmo. Então eu expliquei isso para ele. Ele falou assim para mim, rapaz, eu conheço um que é bom, toca bem, é crente, é uma benção. Só que tem um problema. Ele é de menor e os pais deles não deixam ele sair, mas é difícil. É difícil. Não sai, não. E aí, né, eu falei assim para Vitor, será que se eu pedir eles para deixar ele numa agenda comigo, será que os pais deles deixam? Vitor falou assim para mim, boa sorte. Já me deixou animado, né? Imagina, falar isso. Mas ele foi bem sincero, né? Ele já deu aquela ideia de que seria difícil mesmo. Eu estava no serviço, no trabalho, pedi ele o contato do pai dele e mandei mensagem pro pai dele, o irmão Vilmar. Irmão Vilmar, um abraço pro senhor é uma bênção. E eu falei assim, mandei mensagem para ele, falei assim, eu tenho uma agenda hoje e eu queria perguntar se o Maicon, ele poderia ir comigo nessa agenda. Eles não me conheciam pessoalmente, certo. Os pais deles. Certo. E expliquei, né, que eu conheci o Vitor, os pais deles, os pais do Vitor são muito amigos deles, né? Falei que conheci os pais do Vitor. E ele me respondeu, falou assim, o Michael tá na escola agora. Quando ele chegar da escola, eu vou conversar com ele e depois eu te dou uma resposta. Eu já fiquei mais confiante, né? Porque eu falei assim, o Vitor me deixou desanimado, mas eu tenho não. E agora surgiu uma esperança. Passou 10 minutos, o pai dele me respondeu, irmão, pode confirmar que ele vai sim. Eu vou falar com ele. Ele tá na escola, mas quando ele chegar eu falo com ele e você vai. Você passa aqui para buscar ele? Eu falei assim, passo. E naquele dia eu passei lá, levei ele para a agenda. Inclusive o irmão dele também, o guitarrista, o Marcos Daniel, também faz parte da banda. É uma bênção. Ou seja, o menino foi para a escola, quando voltou já tinha um compromisso para ele. Já tinha um compromisso, né? E naquele dia ali a gente foi na agenda ali com a banda, eles começaram a tocar, até então não tinha nada certo que seria uma banda. Fiz com eles a mesma coisa que fiz com o Vitor. Convidei para ir em algumas agendas. Normal. Né? Depois convidei para ir de novo, conversei com os pais dele de novo, eles foram deixando, a gente passou a se conhecer melhor. E a mãe dele, né, a irmã Ivanete, fala até hoje que realmente foi um trabalhar de Deus ali, que ela realmente não deixa. E ela tá certa, né? Não pode deixar os filhos, né, se relacionar com pessoas que a gente não conhece direito. Mas Deus tocou no coração deles, deixou eles irem comigo. A partir desse dia aí a gente reuniu, a banda ficou completa, baterista, violonista, e aí eu convidei a Yasmin. Inclusive a Yasmin e o Vitor são namorados, estão se preparando aí para noivar. Eu vi que o Vitor sentou ali, ele foi. Daqui a pouco ele tá falando. Eles são bênçãos. Convidei a Yasmin para tomar conta
É organização, pastor Denis. Ô, vocês têm que aparecer. Ô, abre a câmera aí, por favor. Hã? Não, essa aqui, ó. Tá aberta aqui? Abre a do meio. Vem aqui perto do... A da Vem aqui, mesa, vem. a da mesa. Põe na da mesa aí. Aparece aí, ó. Aparece aí, Yasmin. Vem, Yasmin. Vai lá. Tá aí, cadê? Vamos ver se a Yasmin chega Isso. Um de cada lado. Não, só pra aparecer só. Não precisa sentar, não. Porque depois vai fechar a câmera. Ah, beleza. Cadê? Apareceu? É que tá com delay aqui, ó. Apareceu? Tá? Dá um tchauzinho aí, Yasmin. Aquela câmera lá. Olha lá, é isso aí, ó. O Vitor tá ali, o Vitor é o batera. E a Yasmin é a media filmmaker, é tudo, né? Social media. Valeu, viu? Obrigado, Deus abençoe. Tem que aparecer, pô. Vocês estão bênçãos. Em nome de toda a banda, em nome de toda a equipe aí, ó. Tem que aparecer. Eles são bênçãos. E aí nesse meio termo aí, pastor Denis, Deus agiu numa área muito boa na minha vida. Né? Eu consegui mudar de... Ô, Vitor, você apareceu só pela metade. Vai do lado de lá do Kennedy lá, ó. Vai lá, dá um tchauzinho lá. Aí, esse aí é o Vitão, viu? Já tá namorando, tira o zóio. É isso. Tá representando os outros demais músicos. Isso aí é o baterista, isso aí. Glórias a Deus por isso. Eu mudei de emprego nesse meio tempo, passei a ganhar um pouco a mais também. Então isso me ajudou muito também. Porque Deus, ele é assim, pastor Denis, quando ele te dá uma direção e uma visão, ele te dá condições para que você possa investir também. Né? Ele te dá os métodos para que você possa investir ali também. Então, a banda completa, reuni eles. Eu também trabalho com o meu celular, então houve essa necessidade de ter um outro número, né? Então eu consegui arrumar um celular para ela, a gente comprou um chip exclusivo para agenda, só para isso. Então hoje as agendas comigo para pregar, louvar é com a Yasmin. Né? Acho que eu vou contratar a Yasmin. Você faz trabalho para terceiros? Depois nós vemos aí um contrato aí. Aí ela que cuida dessa parte, me ajudou muito com a parte da venda das camisas, a parte de mídia, toda ela que faz, as gravações, os vídeos. É uma bênção, me ajuda demais, porque hoje eu confesso que devido ao meu trabalho, eu não tenho condições de atender aos irmãos da maneira que eles merecem ser atendidos. Difícil, né? Então, complicado, né? Eu gosto de tratar as pessoas como elas têm que ser tratadas. Quando alguém manda um convite, eu não gosto de simplesmente falar assim, amém, ok. Eu gosto de conversar, dar uma atenção para a pessoa. E se você não conversa um pouco, parece que você está sendo mal educado. As pessoas não pensam assim, pô, ele está trabalhando, está dirigindo, tá dormindo, tá comendo. E assim, então... eu uso muito meu WhatsApp no emprego, né, para poder passar as informações. Então, às vezes as pessoas viam que eu estava online, mandavam mensagem e eu não respondia. Então, às vezes isso aí acaba soando para outra pessoa que não entende. Cara, eu tenho um problema sério com esse tal de ser online. Então... Mano, não entra na minha cabeça que eu... se você... Ó, tô com o WhatsApp aberto aqui. Se você me mandar mensagem agora, eu não vou responder. Para mim tá tudo bem. Ah, não, mas você não vai responder a mensagem agora, mas você tá online. Tá, mas eu não vou responder. Eu tô online, vou responder a hora que eu abrir o WhatsApp. Não, então você tem que fechar o WhatsApp, já que você não vai responder agora. Isso não entra na minha cabeça. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso. Nem sempre a gente tá online, a gente tá com condições de responder a pessoa. Né? Então, pensando nisso, né, a gente comprou outro chip, tem um número exclusivo e eu sempre divulgo lá, que eu tenho bastante contatos, né? E quando alguém manda mensagem para mim querendo agendar, eu já mando para ele e falo assim, entre em contato, tal pessoa tá querendo agendar, já para criar esse costume. É como o senhor falou, pastor Denis, isso não é uma questão de frescura, de querer se sentir grande, é uma questão de organização e necessidade. Sim, né? sim. Eu tinha essa necessidade. Então ela me ajuda muito nessa questão. Depois, partindo mais adiante, reuni os meninos e falei assim, a gente vai gravar um clipe. Eu vou levar vocês no estúdio e vai ser coisa profissional. Legal. Tanto é que algumas pessoas, quando eu falo hoje assim, vai lá no YouTube, pesquisa meu clipe lá, algumas pessoas pensam que é algo, sabe, que a gente faz em casa, de qualquer maneira. Mas a gente está procurando fazer tudo com excelência para a glória de Deus. Isso aí, pessoal. Ó, então, Kennedy Rodrigues aí no YouTube. Tem uns clipes. Quantos clipes tem lá? A gente já gravou 3, porém a gente só tem 2 lançados. Certo. A gente vai lançar um daqui a algumas semanas. No final desse mês, até o início do mês que vem, a gente vai lançar o melhor e mais bonito clipe de Kennedy Rodrigues e banda. Gente. Olha aí, ó. É algo totalmente diferente dos demais que a gente já lançou. Pode ficar na expectativa, porque tá muito lindo. Tá bem tem isso, né, de ir melhorando. Ô, Kennedy,
é inevitável te perguntar isso, porque só por escutar o que você está falando, um pouco da sua história, acompanhar um pouco do que você está fazendo, é inevitável te perguntar. Com certeza tem críticas. Como que você lida com isso? Pastor Denis. Porque tem gente que é assim, ó, tem gente que, olhando para a nossa história, para as nossas condições, tem gente que olha algumas coisas que a gente faz e olha meio assim. Tem. Você acha que Vou até beber água aqui para responder. você posta coisas né, pregando ou cantando, tem gente que não é todo mundo que, né, e hoje é muito assim, se você posta rindo, o nego reclama, você posta chorando, o nego reclama, enfim. Então, sem dúvida que tem crítica aí, certo? Como que você lida com isso? Tem críticas, pastor Denis. Não são poucas. Algumas pessoas pensam que não, mas tem. A gente lançou a primeira música chamada Alegra-te Jovem. Sim. Eu vou responder as críticas, é isso que é a resposta, tá? Certo. A gente lançou a primeira música chamada Alegra-te Jovem. Uma música que Deus me deu uma letra quando eu era líder de jovens lá no Monte Líbano. Falando um pouco sobre a questão da depressão, né, entre jovens, suicídio. Deus me deu essa letra para um congresso. Eu criei aquela letra na época, como eu falei com o senhor, eu havia deixado meio de lado um pouco essa questão da música, eu não me preocupei em gravar. Registrei a música, tudo ok, tudo legal. E quando agora Deus me trouxe de volta essa questão da música para o meu ministério, eu voltei lá atrás e peguei essa música e falei assim, nós vamos gravar essa música, né? Que eu havia feito a composição ali. A gente foi no estúdio, né? Fiz ali o contrato, os acertos. Inclusive quero mandar aqui um abraço pro meu produtor, Daniel Santana. Um abraço. Você é bênção, sua esposa, né, irmã Se Daniel Lore. Santana aceita a música, se mandar para ele? Rapaz, eu acho que ele aceita. Ele é completo. Ele toca, compõe, faz produção, toca tudo. Cara, eu tenho ele umas completo. músicas, cara. Conversa com ele. Eu tenho umas músicas. Ele tá aberto a tudo, né? Pode ter certeza. Então, um abração aqui para irmã Lore e o produtor Daniel Santana. Muito obrigado. Vocês fazem parte de tudo isso que eu tô vivendo. É isso aí. Já é a gratidão, né, pastor? Claro, não, sem dúvida. Então, a gente foi lá, gravou a música, lançou, e quando lançou foi um impacto. Por quê? As pessoas não conheciam Kennedy Rodrigues cantor. Então, algumas pessoas já ficaram meio assim. Algumas dão apoio, outras começam a olhar diferente pra gente, porque pensam que a gente tá querendo se aparecer. Algumas e nós pessoas, estamos. Então, mesmo, eu falo isso porque... Nós estamos? Deixa eu falar o seguinte, nós a Bíblia estamos diz, querendo aparecer? Nós temos que aparecer porque Cristo aparece através de nós. Ô, mano, tá bom. Eu falei um dia pros adolescentes. Mano, que ele cresça ou diminua. Pra ele crescer, eu tenho que aparecer. Ele aparece através de mim. Eu falei para os adolescentes esses dias, quem aqui tem vontade de ser conhecido, famoso? Eles falam assim, eu não, porque quem tem que aparecer é Cristo. Eu falei assim, Mateus 5, que diz que nós somos luz e que não se pode esconder uma candeia debaixo do alqueire, mas tem que pôr no velador para que ela expanda a sua luz. A gente só precisa ter na mente que o brilho ele não é nosso, ele não é próprio. Sim. O brilho ele é de Cristo. Mas para Cristo aparecer hoje em dia, ele não vai se encarnar de novo, ele vai aparecer através de mim e de você. Então, para que Cristo apareça, você tem que aparecer e deixar que você seja ali um refletor da glória e do brilho de Deus na sua vida. Então, cresça, apareça, mas não para sua própria glória, para a glória de Deus, tá bom? Esse negócio de glória, até isso aí, ô Kennedy, eu costumo dizer o seguinte, que, cara, Deus não tem essa dificuldade em lidar com isso, né? É engraçado que as pessoas, qualquer coisinha a mais que você faz, elas acham que você... E esses dias eu descobri que essa ideia de falar que o outro está querendo se aparecer ou ser orgulhoso, na verdade, não é sobre você, é sobre quem está falando. Sobre quem está falando. É exato. Quem está falando que está com algum problema. Sim. Não é você. Às vezes é uma questão de inveja também, a pessoa que não queria falar essa palavra, muito forte. Não, tem que falar, pastor Denis, porque... Infelizmente é uma realidade. Eu falei para você lá no café. Tem pessoas e tem pessoas. Sim. Tem pessoas que, por exemplo, eu fui inserido no mundo da teologia através de um irmão que mora na rua de trás da rua do Jardim das Flores. Até hoje ele mora lá. Eu não sei se você conhece ele. Irmão Antônio, pai do Vagnão. Vagnão acho que congrega lá no Tavares, na Raposo, não congrega? Não. Vagnão. Acho que não é do seu tempo. Mas eles moram ali, na rua de trás.
E a gente entrava, chama irmão Antônio. Cara, a gente entrava na casa do irmão Antônio, eu, o Elias, o Ney, o Vagnão, tudo adolescente, imagina, 14, 15, 16 anos. E o irmão Antônio, naquela época, em 94, 95, ele tinha na estante dele os livros da ETAD. Não sei se você já ouviu, Já vi. mas aqueles livros antigos, os amarelo, grandão. Ele já era bacharel em teologia naquela época. Hoje é moda fazer teologia. Ele já era bacharel em teologia. Cara, eu nunca vi o irmão Antônio dar uma saudação no culto. O irmão Antônio, ele entrava no culto quietinho e saía calado. Mas crente, homem de Deus. Então, assim, essa questão do aparecer, ela não é para todo mundo, até porque, como a gente estava falando, tem um preço. Você viu? A gente estava tomando café e falando assim, cara, onde a gente vai hoje tem alguém. A gente comentando. Sim. A gente tá acabando de tomar o café, uma pessoa na mesa atrás da gente. Ô, Denão, eu falei, cara, tá vendo? A gente acabou de falar. Né? Então não é para todo mundo. Verdade. Agora, tem gente que, já que você falou, tem inveja. Infelizmente. Não entende não que entende. é para Sim. é uma coisa específica e tal. Ah, eu não quero aparecer. Tá bom, você não aparece. Mas eu tenho plena consciência disso. E essa geração, mais do que nunca, precisa de referências. Precisa Então nós de boas temos que referências. nos levantar como referência e pagar o preço da exposição. Sim. Porque a exposição tem um Com certeza. preço. Então, isso aí causou um impacto, respondendo a pergunta do senhor. Porque algumas pessoas... E tem aquele pessoa assim, não, mas o Kennedy chegou agora e já tá querendo vir na prateleira de cima com clipe, não sei o que é. Ué? Irmão, eu recebi uma direção de Deus e eu tô tentando, dentro das minhas condições, obedecer à voz de Deus. Né? Não é porque às vezes a gente tem condição, tá com dinheiro sobrando. Só Deus sabe, né, pastor? A gente faz por obediência. E algumas pessoas acho que pensaram assim, nossa, o Kennedy agora vai querer, não sei o que é. E algumas pessoas viram que eu sou o mesmo Kennedy. Sim. O mesmo rapaz está ali servindo, se for preciso pegar água, abrir a igreja, fechar, varrer, trabalhar. Não mudei nada. Aí algumas pessoas começaram a criticar. Começaram a falar que eu queria me aparecer, que eu queria ser melhor do que os outros. Isso é algumas que a gente sabe. Tem algumas pessoas que a gente não sabe, sim. mas a gente sabe que tem. Então, pastor Denis, isso não me assustou, porque eu já estava preparado. Eu já sabia que quando eu assumisse esse chamado de Deus, iriam vir pessoas que iriam apoiar e iriam vir pessoas que iriam apontar, criticar. E quando eu fiquei sabendo de alguns casos, né, de alguns falatórios a meu respeito, eu não me preocupei. Não mandei mensagem para ninguém, não fiz vídeo no Instagram, nas redes sociais falando nada. Não. O que eu fiz? Fiz a segunda música que eu Continuou. lancei. Isso aqui é algo exclusivo do Fala Denão Podcast. Olha aí. Segunda música de Kennedy Rodrigues e banda, que foi lançada há 3 semanas. Tudo a ver com Deus. É a minha resposta a essas perguntas. Porque quando as pessoas começaram a falar, o Kennedy quer aparecer, o Kennedy quer glória para si, o Kennedy é isso, eu falei para Deus assim, o Senhor conhece meu coração e o Senhor sabe. E aí Deus me deu uma letra. Sim. E o título da canção é Tudo a Ver, Tudo com, a Deus. Ver com Deus. Aí nessa letra lá, eu mandei pro senhor, não sei se o senhor já conseguiu ver. Sim, tá aqui, ó. Ali eu falo ali que se eu canto, se eu prego, se ensino, se lidero, é tudo graça de Deus. E não tem nada a ver comigo. Não. Tem tudo a ver com Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor sempre será para Ele. A gente faz, é para Ele. É pra Ele. Vem dele, é por Ele e é para Ele. Então não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Deus. Eu deixei bem claro na letra dessa música aí que sem Ele só sou um pó, só sou barro. E é Ele que faz tudo através da gente. Tem um negócio aí também, Kennedy, que é assim, quando você... ontem, inclusive, eu gravei um vídeo, daqui a pouco eu vou postar, tá aqui. As pessoas contrárias a nós, elas são necessárias, sabia? Eu descobri uma coisa ontem. Eu sou muito curioso e a gente começou a voar um pouquinho, pelo menos uma vez por ano, né? Pelo menos uma vez por ano. Chegar nesse nível, né? Não, você acha que é engraçado? Uma vez eu tava no aeroporto e eu postei uma foto e eu tava... Não, no aeroporto não. Eu tava na minha sogra e postei uma foto com Ray-Ban. Você acredita que uma irmã me deu uma lição de moral, mano? Tá querendo se achar. Eu falei, irmã, é só um Ray-Ban. Outra coisa, você posta foto no aeroporto, o nego também acha que você tá se achando. Irmão, é só uma passagem que não foi nem eu que paguei, irmão.
Não comprei o avião, e se tivesse comprado? Então, Você sabe que o brasileiro tem a síndrome de vira-lata, né? Em outros países, em outros lugares, quando a pessoa prospera, as pessoas aplaudem. sim. No Brasil, e isso acaba entrando para dentro da igreja também. Quando alguém prospera, faz algo legal, ou consegue, ou conquista algo legal, em vez dele ser aplaudido, e na igreja isso piora. Pela ideia do seguinte: está querendo se aparecer, toda a glória é para Deus. Mas muitas vezes essa frase, toda a glória é para Deus, é tipo assim: eu estou com inveja porque você alcançou o que eu não alcancei. Mas deixa essa história de inveja para lá. Mas eu aprendi um negócio sobre avião ontem, antes de gravar esse vídeo, porque eu escuto muito hoje em dia as pessoas falando assim, ó: você tem que se afastar de pessoas que não estão no mesmo propósito que você. Já viu? Não ande com quem não está no mesmo propósito. Faz sentido? Faz sentido? Só que às vezes Faz sentido até um certo ponto. Só que às vezes quem não está no mesmo propósito que você mora debaixo do mesmo teto. Como é que faz? Os irmãos de José moravam debaixo do mesmo teto. E não foi José que saiu, nem os irmãos que mandaram ele embora. Gênesis 45 responde: foi Deus. Sim. Enquanto Deus não te mover, não saia. Certo? E aí eu vendo um negócio sobre avião, aí eu falei, deixa eu ver isso aqui, sobre vento contrário. E aí eu descobri que os aviões, eles decolam e aterrissam com vento contrário. Não pode ser com vento favorável. O vento contrário dá sustentação para o avião. Olha que coisa. Então a gente precisa aprender a conviver com a crítica. Sim. As críticas que você enfrenta nessa fase do seu ministério, elas fazem você melhorar. Então, o segundo clipe melhor que o primeiro, o terceiro já vem aí você falando que é melhor. E você está fazendo o quê? Você está se aproveitando das críticas. Ah, o cara falou? Peraí, será que não faz sentido o que o cara falou? Porque também tem isso. No meio das críticas, tem alguma coisa para você filtrar e falar assim, pô, faz sentido o que o cara falou. Com certeza. Ó, tem sentido isso aqui que o cara falou, né? O que você só não pode, que a gente não pode eu falo assim, a gente não pode se mover por elogio e nem paralisar por causa de crítica. Exato. Porque quem se move por elogio ou para por causa de crítica não vai a lugar nenhum. A gente tem que fazer uma autoanálise, né? Inclusive, esses dias, numa oportunidade, eu até falei para os meninos, né, da banda, falei com a Yasmin, alguns adolescentes ali que estavam mais próximos comigo, se realmente eu passo essa imagem, porque às vezes a gente também não sabe, né? Será que eu tô passando essa imagem de alguém que tá querendo se aparecer? Porque que acontece, pastor Denis? Mas é porque a gente chega chegando, né, irmão? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pessoas. Você chega chegando, né? Você não chega... Sim. Tem gente que chega e senta no último banco. Eu nunca fui esse, cara. Não, eu sempre fui de chegar na lateral e já procurar o primeiro banco. Esse sou eu. Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade ainda, mas... Não, Mas cada um é cada um. Eu com a minha mulher quando tá comigo, ela entra pela porta do meio e agora ela toma susto, porque tem umas irmãs que pega ela e leva lá pro primeiro banco. Sim. Não, eu sempre fui assim. Eu perguntei eles porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de envolver com pessoas. Então eu chego na igreja, eu pego na mão de todo mundo, dou abraço, dou risada, converso com as pessoas. Tanto é que, tanto no primeiro clipe, eu convidei mais pessoas para participarem comigo. Nesse último clipe, que tá fenomenal, né? Fenomenal! Convidei ali várias pessoas porque eu gosto de compartilhar as bênçãos de Deus na minha vida, né? Eu gosto de compartilhar. Então, convidei mais pessoas ali, convidei mais músicos também para poder participar, compartilhar com eles essas bênçãos. E eu acho que talvez por isso, pastor Denis, por eu ser uma pessoa assim que sempre gosto de me envolver com pessoas, acho que às vezes, talvez as pessoas que não me conhecem mesmo de perto tenham essa impressão de que eu tô querendo me aparecer mesmo. Mas é o meu jeito. Se você fugir da sua identidade, do que realmente você não faz muito sentido. É aquilo que você falou, né? É o seu jeito assim, em qualquer lugar, em qualquer nível, em qualquer momento. Sim. Esse é o Kennedy, não é um personagem que tá ali. É o Kennedy. Ali mesmo. Tem que ser assim. Tem que ser. Então a gente produziu o clipe e o segundo clipe é essa resposta aí, algumas críticas que me foram conferidas aí. Se não fosse essas críticas, eu não teria escrevido essa letra da canção aí. E é uma letra muito bonita. Muito legal. Quem não assistiu ainda, procura no YouTube. Tá nas plataformas digitais também, Spotify, Deezer, todas as plataformas. Que legal. Tudo a ver com Deus, Kennedy Rodrigues e banda. Muito bom. Gente,
Olha só, nós estamos aqui já há mais de 1 hora, hein, mano? Ai, já. Já estamos a caminho do final já. É, Eu o sou liderança. tempo Passa passa, mesmo. tempo passa. Ó, eu quero agradecer a audiência aqui, ó. Deixa eu falar alguns nomes aqui que estão conosco, tá? A Kemily Prates está aqui conosco e conforme eu falar os nomes, se você Camille. quiser. Camille Prates, um abraço aí, minha querida. É uma das adolescentes. lá Sorry, do- Camille. Jaque Rodrigues, que é a sua esposa, esposa. está aqui. Flávia Prates. A mãe da Camille. Isso aí, ó, gostei, hein? Cada uma no celular, pra dar audiência, entendeu? Entendeu? Pega aqueles celulares da gaveta, põe a TV, põe tudo aqui pra dar audiência. Um abraço pra você. Olha lá, Melissa Prates. Irmã É a da família Camille. toda. Só na casa dos Prates aí tem uns 5 celulares ligados, que top. Deus abençoe vocês, pessoal. Que Vocês são legal. Sônia Kordeski. minha pastora. Que legal, tá aqui, ó. Sônia Kordeski tá aqui. Quem mais tá aqui, ó? Wellington Fagundes trabalha com você. Lá sei lá o nome dessa empresa aqui, o Axim, Isso. trabalha com você. Esse aqui você deve conhecer pelo apelido, mas tá aqui, ó. Sim. E Darli Nascimento tá aqui, ó. Que Bastante isso, hein? gente conhecida. Rapaz famoso. É, varão que tem fama, varão que tem assessoria. É, varão que faz clipe. É, esse aqui, ó. Aê, Franciele Cardoso. Eu tava olhando aqui procurando vocês, hein? Essa turma aqui, ó. Família Pedroso, que todos os podcasts estão ao vivo com a Glória a gente. Deus. Um abraço direto do trabalho de vocês. Obrigado, Fran. Valeu. Gilberto Ferreira, meu cunhado, tá aqui também. Parceirão, amigão. Silvano Lopes. Pai do Vitor. Ah, o pai do Vitor tá aqui também. Maravilha. Marcos Kordeski, Meu pastor. seu pastor. Um abraço, meu pastor. Sou Lá uma bênção. da Raposo Tavares? Raposo Tavares. Que bênção. Vitor Lopes, Eduarda Yasmin, tá aqui também. Eles dois ali. Ah, isso aí, ó, vem aqui, assiste. Ó, pessoal, a gente vai continuar aqui, vai soltar os parceiros. Eu coloquei aqui a chave Pix do nosso Fala Denão podcast. Como eu disse aqui, eu sou o primeiro a acreditar naquilo que Deus confia para mim. No início da pandemia, eu comecei a ver quando os podcasts viralizaram, né? Eu falei, cara, eu tenho que fazer um podcast, vamos fazer. Alguns anos atrás, eu fiz rádio, achei legal, bacana, né? De fazer. Comprei alguns equipamentos para fazer em casa, mas o apartamento é pequeno, eu não teria como montar um lugar só para estúdio lá, né? Então, a gente orando a Deus até que encontramos este ambiente aqui. Você tá vendo que é um ambiente Muito bom. legal, Excelente. a altura dos nossos convidados, para a gente poder receber aqui pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente admira, tá bom? E tudo isso é feito na loucura, um pouquinho de loucura, um pouquinho de fé, tá bom? Então eu coloquei a chave Pix aí fixada, você pode deixar Deus usar a sua vida e fazer com o Fala Denão Podcast o que a galera faz com o Podpah, faz com o Flow, faz com o Felipe Neto. A molecada pega o cartão de crédito do pai e manda pro Felipe Neto. Faz com o Fala Denão Podcast, investe, acredite, tá bom? Pra gente poder fechar esse ano aqui, esse mês de setembro aqui, e já assinar o próximo contrato e continuarmos aqui. No próximo sábado a gente vai ter aqui o Pastor Shin, Pastor Neusley Moura, é advogado, é pastor, a gente vai falar sobre ministério, amigo da família, a gente frequenta a casa, vai ser muito bacana. E no dia 30, no último sábado, a gente vai receber aqui o professor Alberto. Ele é vereador aqui em Campinas e também ele tem uma experiência muito bacana. Ele já morou em Jerusalém alguns tempos, em Israel. Nossa, que legal. Ele viaja sempre para lá. E na pandemia ele passou pela Covid e ele precisou ser, eu acho que ele precisou ser entubado. Ele ficou, enfim, entre a morte e a vida durante alguns dias. E quando ele voltou, os médicos, ele demorou a acreditar que ele tinha passado por todo esse período. Por quê? Porque enquanto ele estava desacordado, Deus o levou para Israel.
Tremendo. Foi como se ele tivesse feito a viagem que ele faz. Foi como se ele... Então, ele falou assim, como assim eu estava em coma? Não, eu estava em Israel fazendo excursão. Tremendo, hein? Né? Então, assim, ele vai vir aqui para contar essa experiência de fé. E quando os médicos deram o ultimato para a mulher dele, ó, nós vamos ter que fazer a tráqueo nele, né? E ele é um vereador, fala muito, né? A mulher dele preocupou, meu Deus, vai. Como que meu marido, né? Quando os médicos entraram para fazer a tráqueo nele, ele voltou. Voltou, começou a respirar sem aparelhos. Em menos de uma semana ele já estava fora do hospital. Enfim, vai ser uma conversa muito boa. Então, ó, invista no Fala de Não Podcast, porque você sabe que aqui é benção. Kennedy, vamos... solta aí os patrocinadores do Fala de Não Podcast. Também como parceiros temos a Elite Academia. Você tem spinning, zumba, musculação, muay thai, jiu-jitsu, natação, hidroginástica na Elite Academia com 3 unidades, uma aqui na Pedreira do Chapadão, na Marechal Rondon, outra academia na área ali do Viracopos, no Brescol Mall, e uma outra no Tivoli Shopping em Santa Bárbara do Oeste. Planos a partir de R$ 109,90 com adesão zero. Atenção Campinas e região. Na loja Telefone você encontra tudo em tecnologia e acessórios para smartphones. Temos os melhores modelos e marcas do mercado e acessórios para o seu veículo. E acessórios para o lar. Fazemos a manutenção do seu smartphone com o menor prazo, garantia de satisfação. Avenida Emílio Bosco, 400, bairro Matão, Sumaré. Maravilha! Estamos de volta aqui com Fala de Não Podcast. A Inovarte está aí? A Inovarte está aí, tá bom? Você que precisar de cartaz, enfim, de serviços de divulgação da sua empresa, cartaz para empresa, para igreja, para ministério pessoal, fala com a Inovarte. Coloca a Inovarte aí no Instagram e já vai aparecer para vocês. Fale com o Felipe, que é o responsável hoje aí pelas nossas artes aqui, cartazes, capa do vídeo e muito mais. Mais uma vez, agradecer a audiência das pessoas que estão conosco, que estão assistindo, que vão assistir. Mais uma vez, agradecer ao Kennedy Rodrigues por vir aqui, por nesta manhã nos dar aí a alegria, né, de estar aqui, de fazer isso aqui acontecer, de acreditar também no nosso projeto. Nós estamos gratos a Deus aí com a sua vinda aqui para nós. O Kennedy já falou sobre a questão de conversão, a pregação, a música. Você também atua ou atuou com liderança? Eu atuei como líder de jovens por 2 anos no Monte Líbano. Depois eu mudei de congregação, estou na Raposo Tavares agora, no mesmo Ministério do Belém. E estou há 2 anos como líder de adolescentes agora. Você é líder de adolescentes local? Sim, atualmente sim. Isso é legal, hein? Quer dizer, tem um ministério, que isso é legal das pessoas saberem também, né? A gente tem ministério, a gente viaja, a gente atende e tal, mas a gente tem coisa local, tem serviço local, que é o que eu falo que é o nosso ponto de equilíbrio, né? Com certeza. Então, eu fiquei 6 dias lá no hotel, de restaurante. Irmão, amanhã de manhã eu tô na minha escola dominical, irmão. Normal, não mudou nada. Toda EBD tô lá com eles, ministrando a aula também, liderando, preparando congresso. Inclusive, dia 25 de novembro. Novembro, né? Pastor Denis Pereira vai estar lá ministrando a palavra. Vai ter janta? Vamos conversar sobre isso. Não, que agora é assim, só se não tiver tiver janta. Vamos. Não como pizza. Preciso fazer um regime que eu já perdi 2 ternos. Vamos falar sobre isso. Vai ser uma bênção. Trabalho com os adolescentes. Então, Você trabalhou 2 anos liderando jovens. Isso. E 2 adolescentes agora. Sim. Qual a diferença? Há uma certa diferença, sim. No ano de 2019, trabalhei de 2019 a 2021 como líder de jovens. Não tinha nenhuma experiência na área da liderança. Mas o pastor viu ali pastores observam, né? Isso é interessante. Eles me deram a oportunidade, eu abracei, consegui me desenvolver ali com o trabalho com os jovens.
Hoje, trabalhando com líder de adolescentes, foi um trabalho totalmente diferente, porque não tinha grupo de adolescentes na nossa congregação, Certo. né? A igreja passou por uma reformulação, era igreja sede, depois passou a ser congregação, então sempre no início aquela Tá. dificuldade. Verdade. Né? Então não tinha grupo de adolescentes, a gente só tinha 3 adolescentes, mas mesmo assim o pastor queria fazer essa divisão, ele viu essa necessidade. Inclusive eu vi o vídeo do senhor, o seu postagem foi ontem, falando sobre essa questão de jovens e adolescentes juntos, Misturados, né? Isso eu achei muito interessante aquilo que o senhor falou. Uhum. Então é necessário fazer essa separação. E mesmo com três adolescentes somente ali, o pastor me chamou para conversar, perguntou se eu estava disposto a aceitar, né, a empreitada. Na época eu confesso que eu não queria, né, mas devido também à necessidade eu abracei a causa e Deus nos abençoou. A gente começou com 3 adolescentes, uma hoje já está no grupo dos jovens, já. E hoje a gente já está com um grupo com 15 adolescentes, né? 15 para 16 se incluir a liderança, as regentes, o grupo, o conjunto de membros já está com 15, 16 membros já. Qual a diferença que você sente? É um público totalmente diferente, né, pastor Denis? O adolescente, ele está se preparando para ir para o grupo dos jovens. Os jovens, ele já pode ser considerado adulto. A partir Você dos 18 concorda anos já que o tem uma departamento de maturidade. jovens precisa ser mais forte que o dos adolescentes? Precisa. Para o adolescente querer ir para lá? Na verdade, o que acontece? Eu vejo que os adolescentes, eles são mais intensos. Eles Sim. sempre querem estar fazendo alguma coisa, porém, eles precisam ansiar por ir para o grupo dos jovens. Que é o que acontece com, não sei se lá tem juniores, Não, ainda não. mas tem crianças, Tem né? crianças, isso. Mas essas crianças ficam até 10, 11 anos, Sim. né? Meu, eles não vê a hora de ir pro grupo de adolescentes. Sim. E tem que ser assim, né? Então, é diferente por causa disso. Os adolescentes, eles estão ali passando pela fase da mudança em todas as áreas da sua vida, estão se preparando para virarem adultos. Então é um público que você precisa ter muita atenção, conversar bastante, sempre estar falando as mesmas coisas. O jovem, ele já está mais naquela fase já passou, né? Já está um pouco mais maduro, já está no mercado de trabalho, já conhece um pouco mais da sociedade como ela realmente é. E isso talvez rouba deles um pouco da intensidade. Então, eu acredito que o desafio para o líder dos jovens, ele é um pouco maior do que para o líder dos adolescentes. O líder dos adolescentes, ele pode usar ferramentas mais gerais para poder trabalhar com seus adolescentes. Já os jovens, talvez ele precisa ser um pouco mais específico, exatamente por causa dessa questão, né? Eu li o livro do senhor e achei muito interessante essa questão aí também, sobre propósito. O adolescente, ele está naquela fase de tentar entender que, na verdade, não é o propósito, como o senhor explica lá no livro. Na verdade, ele precisa tentar buscar em Deus as suas habilidades para cumprir o propósito. O propósito, ele é universal, ele é geral. Exato. Ser um representante de Deus, glorificar Deus e ser um embaixador do reino de Deus aqui na Terra. Agora ele precisa saber como que ele vai fazer isso, que é a tal das habilidades, de que forma ele vai fazer isso, quais os mecanismos que ele vai usar. O adolescente, ele está nessa fase. E o líder de adolescentes, ele precisa ajudar os seus adolescentes, seus liderados a descobrir isso. De adolescente tem que ser pai, psicólogo. Sim, tem que ser pai, psicólogo, conselheiro, amigo, intercessor. E eu acho que a proximidade entre o líder e eles precisam ser muito grande. Talvez os jovens não exijam tanto essa proximidade do líder como os adolescentes necessitam e exigem. Então, é um público totalmente diferente. Ou exige de outras formas, né? Sim. Porque a minha preocupação é que os jovens... Ai, Jesus, deixa pra lá, vai. Cara, porque lá ainda tá misturado, não? Não. Os jovens têm casados, tem... Que são outra... Não. São outro problema, né? Não, tem lá na nossa igreja tem alguns jovens que já tem que tá no grupo dos jovens que já tem uma certa idade. Sim. Já mais adulto, Mas tem casados, vó lá no meio dos... Não. As igrejas... Tem as igrejas... A minha avó ali...
Como é que você trabalha? Eu entendo isso aí. É difícil. É interessante esse negócio que eu falei, esse vídeo que eu falei da junção. Uma irmã me chamou e falou, irmão, eu tô com um problema. Eu tenho uma moça na mocidade, ela tem 20 anos. E ela tá conversando com uma outra adolescente de 12 anos e desabafando com essa adolescente de 12 anos. Assuntos que não era para essa adolescente. Eu falei pra ela, irmã, o departamento de jovens precisa se aproximar dessa menina. Né? Então, eu penso que nós precisamos de um trabalho onde jovens e adolescentes eles precisam ter os seus ambientes, os seus espaços, né, para caminhar, embora com atividades diferentes, com temáticas diferentes, mas precisamos caminhar juntos. Com certeza. A intensidade, acho que essa que é a palavra. A intensidade tem que ser a mesma. Eu particularmente, eu me sinto que nesse período que eu estou trabalhando com os adolescentes foi melhor para mim. Tanto para o meu desenvolvimento como líder. Não, é uma faculdade. Eu gosto mais de trabalhar, se eu for comparar o tempo que eu fui líder de jovens com esse tempo de agora que eu sou líder com adolescentes, eu prefiro mais esse tempo de hoje. Eu gosto mais de trabalhar mais dinâmico, com os adolescentes. Né? É mais dinâmico. Mais dinâmico. Então, essa questão aí da transição de um departamento para o outro, o adolescente ele tem que ansiar, ele tem que ter essa vontade. E talvez esse seja um dos maiores desafios do líder dos jovens. Porque além dele liderar... a intensidade, eu acho. Isso. Além dele liderar o departamento de jovens, dos que já estão ali, né? Porque o líder de jovens também ele precisa contribuir com o seu grupo, ele precisa, mesmo com ferramentas diferentes, né, dos adolescentes, ele precisa achar alguma maneira específica de manter eles unidos, engajados. Isso. Então a intensidade é a mesma. A intensidade é a mesma. mesma. Não pode cair nesse... Opa, eita. Não pode cair nesse lugar de tipo assim, é o jovem já está estabilizado, então só vou receber o adolescente do grupo de jovens. Não, irmão. O líder de jovem tem que acelerar, tem que botar para quebrar, tem que... Você olha a juventude do mundão, aí eles estão fritando tudo. A juventude da igreja tem que pegar esse gás que veio dos adolescentes e aproveitar ele pra cima. E é legal porque a gente que trabalha com adolescentes, a gente está preparando eles para ir para o grupo dos jovens. Isso, né? Essa é uma visão que a gente precisa ter. Precisa ter, exatamente. O departamento infantil prepara para adolescente para o departamento de jovens para os obreiros, para os casais, para a igreja. Aí envolve a questão de quem está preparando para enviar e tem a questão de quem está se preparando para recebê-los. Porque nessa transição aí, para o adolescente que está tendo esse momento de transição, talvez para ele tenha uma dificuldade. O líder, tanto que está... Acho que pega mais para quem está recebendo. Ele precisa saber como ele vai tratar essa questão. Eu vi só em uma igreja isso, que é a igreja de Jundiaí. O que a igreja de Jundiaí faz? A igreja de Jundiaí, quando o adolescente faz 18 anos, num domingo à noite, igreja lotada. No final do culto, o pastor chama. Não sei se é todas as igrejas, mas tem uma igreja que eu vou lá no Caxambu. No final do culto, antes da bênção apostólica, o pastor chama o líder de jovens, chama o líder de adolescentes. Aí chama por nome os adolescentes. Vem cá, Fernanda, Vitor, Yasmin, vem cá. Aí diante da igreja, dos pais, irmãos, estes adolescentes completaram 18 anos. E agora chegou a hora de uma nova fase na vida deles, que é ir para o departamento de jovens. Então, diante de toda a igreja, existe essa transição. O líder de adolescentes abraça eles e entrega eles para o líder de jovens. Sabe? Interessante. E outra coisa que a igreja, o tempo acabou. Outra coisa que a igreja de Jundiaí faz, eles têm um líder no campo, um líder que é o pastor Cláudio Dourado, ele esteve aqui. Ele é líder da juventude da igreja. Ele é líder de jovens e adolescentes, da Almada de Ju e do Geração Eleita. Só que aí ele tem equipes separadas. Então ele é o líder, mas ele tem equipes separadas. Então a equipe dos adolescentes trabalha focado neles, a equipe dos jovens focada neles. Eles têm eventos juntos ao longo do ano e têm eventos separados ao longo do ano. Focado cada um em sua faixa etária, entendeu? Mas é isso, o tempo chegou, o tempo acabou, mas como ele já disse aqui, está só no começo, está fazendo muita coisa, é clipe para cá, clipe para lá, e prega, e vai, e compõe. Não vai ser só essa oportunidade, se você aceitar. Com certeza. E o Fala Denão Podcast continuar. Teremos outros encontros por aqui também para a gente conversar sobre novos momentos, sobre novos projetos. Kennedy, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, obrigado a sua banda, obrigado, Vitor, obrigado, Yasmin,
por aceitar. Obrigado à irmã Jaqueline. Tá certo? Ao, como que chama o bebê? Luiz Otávio. Luiz Otávio, que legal. Que Deus te abençoe seu ministério. Abençoe teus sonhos. Vamos para cima fazer a obra de Deus, que a obra não pode parar. Amém, pastor Denis. Eu que agradeço pela oportunidade, por essa honra tão grande, né? E que Deus continue abençoando o senhor, o senhor é uma referência para mim, tá? Sempre estou acompanhando lá. Deus continue abençoando. Obrigado pela oportunidade, por esse espaço. Deus abençoe minha banda, minha esposa. Um forte abraço para todos vocês aí. Maravilha. Bora tomar mais um café? Bora. Valeu, gente. Um abraço. Próximo sábado, 9 da manhã, mais um Fala de Não Podcast. Eu espero.